Olá, eu sou Kívia Cardoso, aluna do programa de pós-graduação de mestrado, né, em Biociência Animal pela UNIC. Meu orientador é o professor Dr. Marcelo Diniz dos Santos, e eu tenho um projeto de pesquisa enquadrado na linha de produção animal. Eu vou ministrar o mini curso, né, de inseminação artificial em equinos. Quais são as principais características, né, reprodutivas das éguas? Sobre duração do estro, essas éguas duram de 3 a 9 dias, o estro delas, então isso é importante para a gente pensar na inseminação artificial, pois essas éguas, a gente tem uma dificuldade, né, de prever o momento exato da ovulação, por isso que a técnica de inseminação artificial auxilia tanto a gente nesse momento. Não existe homogeneidade, né, no ciclo estral desses animais, então eu não consigo determinar um lote, por exemplo, um lote de 10 animais, e dizer que todas estarão ciclando em determinado momento. Mesmo com o uso de hormônio, a gente não consegue estabelecer uma homogeneidade, porque elas têm cios e ciclos, o ciclo estral é muito particular e individual de cada égua. Por isso dificulta, né, a implantação de um protocolo aí, como se faz em bovinos, né, de ATF. E qual a ciclicidade desses animais, né? Elas são poliéstricas estacionais, ou seja, elas vão apresentar cio, vão ciclar, né, durante uma determinada estação do ano. E qual seria essa estação do ano? Primavera e verão, onde a gente tem dias mais longos. A inseminação artificial propriamente dita, né? Quando surgiu a técnica? A técnica surgiu no século XIV, então foi quando um sheik árabe, desejando usar um garanhão muito renomado, ficou acompanhando esse garanhão cobrir uma outra égua, e na época ele embebeu algo tipo uma esponja, né? Introduziu na vagina desse animal, dessa égua que havia sido coberta, embebedou essa esponja com o sêmen, né, com o ejaculado daquele garanhão, e transferiu para a égua dele, né, introduziu também essa esponja e transferindo o sêmen, e ele viu que aquilo poderia funcionar, e dali em diante foi aprimorando a técnica, né, e a técnica consiste basicamente na deposição, né, com o auxílio de uma pipeta, do sêmen coletado para o interior do útero. Na égua, a deposição seminal, né, tanto em monta natural ou na inseminação, ela ocorre intrauterina. Então, o sêmen é totalmente depositado dentro do útero. Então, isso predispõe essa égua a muitos fatores, né, principalmente uma endometrite, se esse processo não for realizado de forma segura e até, diríamos que, o mais possível de asséptica, né. Na inseminação artificial, a gente trabalha com 3 formas de inseminação. A inseminação com sêmen fresco, refrigerado ou congelado. Quais seriam as vantagens, né, dessa inseminação em equino? Então, a gente tem um melhoramento muito grande genético, porque é possível eu, não tendo uma égua de alto valor genético, né, usar um garanhão muito superior nessa minha égua. A otimização do garanhão, né? Então, dentro de um plantel, dentro de uma aras que eu tenho, vamos supor, apenas um garanhão, se eu introduzo a técnica em uma coleta, às vezes, dependendo da qualidade seminal, é possível eu inseminar 4 éguas, 8 éguas, 12 éguas com uma única coleta. E quando a gente pensa isso na monta natural, se eu tenho 12 éguas no cio naquele mesmo dia, o garanhão teria que cobrir 12 vezes, o que para ele é exaustivo e diminui muito as chances de prenhez dessas éguas, né? Então, há barreiras geográficas, né? Então, eu em Mato Grosso, por exemplo, posso utilizar sêmen de um garanhão que está estabulado em qualquer estado do Brasil, né? A gente utiliza muito sêmen de São Paulo e, inclusive, fora do Brasil. Pensando em uma inseminação artificial com sêmen congelado, a gente trabalha super bem com sêmen que está de um garanhão que está fora do Brasil. Então, a gente recebe as palhetas congeladas e insemina a nossa égua aqui dentro do nosso estado, de um garanhão que já está bem fora, né? Bem longe da gente.
E sem falar que eu não tenho que ter logística de transporte de égua, transporte de garanhão, risco de acidente, enfim. Tem a questão da segurança também, né, dos animais. Possibilidade do uso de garanhões que já vieram a óbito. Então, se esse garanhão passou por um processo, né, o sêmen, de coleta de sêmen, criopreservação desse sêmen, eu posso utilizar ele quando eu julgar necessário. Esse sêmen é armazenado no botijão de nitrogênio, eu tenho ele disponível eternamente. Possibilidade de uso de garanhões subférteis, né? Então, a gente sabe aí que existem garanhões que, se realizar monta natural, às vezes o sêmen tem dificuldade de transporte, enfim, uma série de coisas que hoje a gente consegue otimizar, né? A gente consegue reduzir volume, melhorar a qualidade seminal, então, usar vários artifícios dentro da inseminação para que esse garanhão subfértil, né, que tem uma baixa fertilidade, tenha sucesso ainda na reprodução. O mesmo ocorre com obtenção de prenhez de éguas subférteis também. Então, na inseminação artificial é possível. Uma égua que, por exemplo, se realiza uma monta natural, ela desenvolve uma endometrite pós-cobertura na inseminação artificial, eu consigo minimizar isso ou fazer com que essa égua nem desenvolva essa patologia, né, pós-cobertura. E o ganho de evitar que a gente consegue controlar doenças específicas, né? Doenças fúngicas, bacterianas e virais, porque eu evito esse contato, né, da monta natural. Eu vou transferir apenas o sêmen para o útero dessa égua. Consigo livrar ele ali de vários patógenos que poderiam estar envolvidos, né? Então, o ciclo estral da égua é dividido em estro e diestro. Então, no estro, dura ali de 3 a 9 dias, então ele é bem incerto, por isso que esse acompanhamento é muito importante. E o diestro, ele já é mais homogêneo, então dura de 14 a 16 dias para todas as éguas. Então, a gente tem uma média de 21 dias de ciclo estral. Com o uso de hormônios, a gente consegue encurtar esse ciclo estral, né? Eu consigo fazer com que essa égua volte a ciclar mais rápido, caso não tenha conferido prenhez, né? Mas para isso a gente precisa ter um acompanhamento reprodutivo que é realizado através da ultrassonografia, né? Porque eu não consigo estimar quando será a ovulação sem o auxílio do ultrassom. Então, com o auxílio do ultrassom, eu faço a mensuração de cada folículo. Então, aqui eu tenho um exemplo de folículos, né, em crescimento. Então, quando eles atingem aí 35 milímetros, eles estão aptos a serem induzidos para ovular, e eu consigo prever, poxa, que dentro de 24 horas, por exemplo, essa égua vai ovular. E aí é o momento ideal para que eu faça inseminação. E conferir também que essa mesma égua ovulou. Então, que quando a gente encontra aqui a presença do CL nessa quarta imagem, eu sei que eu posso vir daqui 12 dias realizar o diagnóstico, né, gestacional e conferir se essa égua está prenha ou não. Também consigo avaliar o edema uterino, que quando a gente identifica cio na égua, eu preciso ter um folículo em crescimento e eu também preciso ter presença desse edema uterino. E a gente faz isso através da ultrassonografia, né? Outro fator importante então, aqui a gente tem, né, a evolução folicular, que é o que a gente acompanha para determinar o mais próximo da ovulação possível. Na inseminação com sêmen fresco, né, eu faço a coleta do sêmen com auxílio de uma vagina artificial e a gente recupera esse sêmen. Existem cálculos que determinam com esse ejaculado quantas éguas eu consigo inseminar nesse momento, né? Então, ela é muito utilizada dentro de uma área onde eu tenho o garanhão e as matrizes todas no mesmo lugar. Eu preparo as éguas para o dia, faço a coleta e insemino de forma fresca, sem auxílio de diluente, nem algum tipo de transporte, né?
Inseminação com sêmen refrigerado, né? Qual a vantagem? Eu consigo utilizar esse sêmen, coletar e despachar para qualquer lugar do país. Então, existem diversos diluentes, né? Que são esses aqui, o boto sêmen gold, boto sêmen tradicional, special, que me dão melhor condições de trabalho, né? Então, eu consigo pegar um sêmen que tem algum tipo de dificuldade, né? Eles possuem agentes crioprotetores contra a temperatura, existe agentes que fornecem energia para esse sêmen, né? Que a temperatura vai diminuir a motilidade deles, né? Diminuir o gasto energético, e esses agentes vão proteger ele contra a temperatura e o tempo também. Então, eu consigo enviar esse sêmen para qualquer lugar, utilizando uma caixa térmica como essa aqui, que é a Botuflex, que essa caixa térmica ela foi pensada e desenvolvida exatamente com esse objetivo. A gente utiliza duas barrinhas dessa de gelo específico da caixa, né? Que quando a gente utiliza um gelo só, como a gente trabalha, né? Ela vai diminuir aí para menos 15 graus. Diminui para 15 graus, né? E quando a gente utiliza duas barras de gelo para 5 graus. Isso dá tempo da gente enviar, pensando aí em transporte por motoboy, esse motoboy chegar no aeroporto, transportar, às vezes a gente coloca em ônibus para chegar no destino final, né? Então, com esses meios, a gente consegue fazer esse tipo de trabalho. E o colega recebeu o sêmen com uma qualidade bacana para trabalhar ainda. E com sêmen congelado, né? Que é aquilo que eu falei, o garanhão que tem a possibilidade, né, de ter esse sêmen congelado e armazenado no botijão de nitrogênio, esse animal pode vir a óbito e você vai ter esse material preservado para o resto da vida, né, e utilizar ele da melhor forma. A única diferença é que quando a gente pensa que em refrigerado, eu faço acompanhamento da égua, a indução da ovulação, e eu estipulo ali, né, que dentro de 24 horas essa égua estará ovulada. Então, eu faço a inseminação pré-ovulação. Eu deposito o sêmen intrauterino e essa égua depois ovula, né, nas próximas horas. E a gente sabe que o sêmen tem uma durabilidade muito boa dentro do útero ainda. Um sêmen que está refrigerado ou fresco. Quando eu trabalho com sêmen congelado, eu tenho que fazer um protocolo um pouco diferente, um pouco mais controlado. Esse sêmen essa égua tem que ser preparada. Quando eu identifico lá seus 35 milímetros, eu faço indução da ovulação, né? Eu induzo a ovulação e eu começo a avaliar essa égua 36 horas depois, porque a gente sabe que essas éguas vão ovular dentro de 48 horas pós-indução. E palpo ela de 4 em 4 horas para garantir que quando ela ovular, eu identificar a ovulação, vai ter no máximo 4 horas que ela ovulou, né? E eu faço a inseminação. Então, esse óvulo vai ter sido liberado há pouco tempo e eu vou fazer a deposição do sêmen, né, no ápice do corno uterino, do lado específico que houve a ovulação. Então, eu otimizo o trabalho, né? Esse sêmen encontra o óvulo muito mais rápido e não tem gasto energético, porque o sêmen criopreservado, o sêmen congelado, ele é um sêmen mais sensível. E a inseminação no mercado de trabalho, né, ela está sempre em crescimento, porque eu falo que qualquer um pode ter essa técnica, né? Quem tem uma égua pura ou uma égua que seja de raça indefinida, então é uma técnica que enquadra em qualquer criatório, né? As taxas de sucesso são ótimas, né? Quando a gente pensa em um sêmen refrigerado ou fresco, a gente tem 80% de sucesso ou até mais. Quando a gente pensa em congelado, geralmente está aí entre 50% de sucesso, ou um pouco mais. Custo-benefício é ótimo, pensando em nós, médicos veterinários, a gente tem um custo baixo, não exige um material muito caro para se trabalhar, não exige hormônios caríssimos, né? Então, a gente utiliza alguns hormônios básicos e pipeta e um ultrassom, você consegue trabalhar de forma adequada. E ela é praticada em grande escala no Brasil, é a técnica mais vendida dentro da reprodução equina e que mais nos dá retorno financeiro,
porque você tem um custo baixo, né, pensando em uma égua normal, que você vai trabalhar, que não tem nenhuma outra patologia, e ela te dá um retorno muito rápido. Gente, é isso, muito obrigada. Eu vou deixar aqui para vocês 3 questões, né? Espero que vocês tenham aproveitado e que tenha sido de boa valia. Muito, muito obrigada mesmo pela atenção de vocês.